Fala galera, André Ferreira na área. Eu vou dar continuidade naquele vídeo que eu fiz das auditorias dos BUs, né? Como o vídeo teve muito acesso, teve muito comentário, eu não consegui responder a todo mundo, então eu peguei alguns comentários pedindo mais informações e aí eu resolvi fazer essa segunda parte do vídeo aqui, trazendo essas informações complementares que pediram nos comentários, ok? Editor, primeiro solta a vinheta aí pra gente. Bom, a priori, o que eu precisava fazer? Eu precisava saber algumas informações para conseguir fazer algumas contas, né, bem básicas, né? Primeira informação que eu queria pegar aqui dentro dos BUs, né, são 470 mil BUs, como eu falei no outro vídeo, então é muita informação e o meu sistema precisa rodar um por um para conseguir pegar essas informações. Então a primeira informação que eu queria pegar é o seguinte: de todas as urnas, qual é a média de eleitores aptos dessas urnas? Porque nós temos uma variação bem grande, até pode parecer que não, mas a gente tem uma variação grande de eleitores aptos entre as urnas, né? O que no meu ponto de vista não deveria ter tanta diferença, porque o que eu entendo é que o TSE ele faz um cálculo demográfico da população dos eleitores por estado e ele coloca sessões eleitorais baseadas nessa quantidade de habitantes, né? Então, assim, a média, né, pegando todos os 470 mil sessões eleitorais, na média de eleitores aptos seriam 330 eleitores. Porém, obviamente que existem várias sessões que extrapolam essa quantidade, seja porque tem voto em trânsito, ou seja, por outro motivo qualquer que talvez teve que integrar duas sessões, né? Ou uma sessão parou de existir, aí foi realocada uma quantidade grande de pessoas para outra sessão e tudo mais. Então vamos considerar que, na média, das 470 mil sessões, normalmente teria em torno de 330 eleitores aptos por sessão. Pensando nisso, atendendo a um dos comentários, né, eu comecei a ver quantas sessões eleitorais no Brasil extrapolam muito a esse número de eleitores aptos, ok? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu sistema lá que tem todos os BUs e pedi para ele fazer uma contagem para mim de todas as sessões eleitorais que tem a quantidade de eleitores aptos acima de 400 eleitores. Então eu extrapolei bastante, eu botei 70 eleitores a mais do que a média, para a gente ver se era uma quantidade muito grande, e rodei o sistema, né? E qual foi esse resultado, editor? Se você quiser colocar o total de urnas que tem muito mais votos do que a média, ok? São 35 mil urnas, ok? Coisa em torno um pouquinho menos de 10% das urnas. Não é absurdo, beleza? Por todos esses motivos que eu citei. Pode ter remanejamento de sessão, pode ter sessão que não existe mais porque era numa escola que fechou, enfim, e aí essas sessões foram juntadas e acabou ficando com uma quantidade muito maior de eleitores do que normalmente teria, ou teria uma quantidade de votos em trânsito muito grande e tudo mais. Às vezes é a sede de uma empresa e tudo mais. Beleza. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar na quantidade de sessões que tem votos, eleitores aptos muito superior à quantidade média, com 26% da totalidade das urnas. O segundo estado com a maior quantidade, diferente do que eu achava, né, que eu achava que São Paulo seria, mas não, foi a Bahia. A Bahia pegou 15% do total de urnas, né? Em números absolutos aqui, o Rio de Janeiro são 9.332 sessões eleitorais que tem números acima de 400 eleitores aptos. Na Bahia a gente tem 5.608, ok? Em terceiro lugar a gente tem Minas Gerais. Minas Gerais são 4.000
1.084 sessões com eleitores acima de 400 eleitores aptos. E aí, em quarto lugar, a gente tem São Paulo, com 9,7%. São Paulo totaliza 3.469 sessões com eleitores, com quantidade de eleitores aptos acima de 400. Ok. A segunda pergunta que eu venho aqui responder, pergunta que mandaram ali nos comentários quantas urnas que tem nessa totalidade aí que não tem voto para nenhum dos candidatos, né? E aí utilizei o mesmo sistema que gerou esse relatório aqui de urnas com voto acima da média, né? E aí cheguei a esse resultado. Nós temos um total de 160 urnas que não apresentam nenhum tipo de voto para o candidato Bolsonaro. Nós temos apenas uma urna que não apresenta nenhum voto para o candidato Lula. Ok? Vamos para o próximo aqui. A próxima pergunta que eu mesmo comecei a pensar, né? Eu falei assim, cara, quantas urnas apresentam o mesmo resultado, né? Apresentam o resultado matematicamente igual, assim, né? Então, por exemplo, se um candidato tem 10 votos, o outro tem 20, quantas dessas urnas elas apresentam a mesma quantidade de resultados? Até fiz um pedido no YouTube, no Twitter e tudo mais, para algum matemático ou algum estatístico conseguir responder essa pergunta, né? Qual era a probabilidade de ter múltiplas urnas com a exata mesma quantidade de votos entre os dois candidatos, né? E aí eu gerei um relatório com todas as urnas que apresentam, a quantidade das urnas que apresentam a mesma com semelhança, né? Isso é dividido, obviamente, tem mais ou menos 33 mil conjuntos de possibilidades de similaridade, né? Dentre similaridades de duas urnas que têm o mesmo resultado, até 60 urnas, né? O máximo que eu consegui capturar aqui são 62 urnas com o mesmo resultado, né, com 91 votos para o candidato Lula e 123 urnas para o candidato Bolsonaro. E aí eu fiz um sumário aqui, né? É muita urna que tem essa espécie de colisão, vamos dizer assim, de votos similares, né? São 370 mil urnas que tem alguma similaridade com alguma outra urna. No total, a média de diferença entre um candidato e outro nessas urnas que foram verificadas é de 25 votos, né, para mais ou para menos ali, então não é tanta diferença. E tem um certo equilíbrio aqui na quantidade de votos, então com relação à possibilidade de ter algum tipo de sistema aí que a galera fica falando que vai fazer com que os votos sejam igualitários ou matematicamente favorecer alguém, eu não acredito que tem essa possibilidade, porque são 44 milhões de votos para o candidato Lula e 41 milhões de votos para o candidato Bolsonaro, que está aí dentro de uma margem de erro aceitável, né? Não é nada de absurdo e tudo mais. Então parece, no meu ponto de vista, né, olhando para esses números aqui, que é um padrão, né, um padrão normal principalmente porque as eleições estão muito polarizadas, né? Então ficou mais ou menos ali nos mesmos valores, né? Você tem uma grande quantidade de votos que tem uma certa equidade, vamos dizer assim. Pegando esses resultados dessa análise, eu comecei a fazer uma separação, né, de urnas que tem acima de 250 votos para um determinado candidato. Porque se a gente tem uma certa equidade de votação, né, e a gente tem uma quantidade muito grande de resultados similares entre urnas no Brasil inteiro, então é improvável, né, era para se ter uma quantidade muito baixa de urnas que tem um voto muito
grande para determinado candidato. Por mais que a gente tenha que levar em consideração que tem locais em específico, né, que dão uma grande maioria para um determinado candidato. Por exemplo, né, se você pega a Bahia, você tem uma maioria de votos para o candidato Lula. Se você pega Roraima, se não me engano, ele tem uma maioria de votos para o candidato Bolsonaro. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? E aí eu fiz um relatório, inclusive todos esses números que eu estou citando aqui, esses relatórios e tal, estão todos no link aqui na descrição, num diretório do Google Drive. Você consegue ver todos esses relatórios que tem a lista completa de todas as sessões, com identificação, número, quantidade de votos para um candidato ou outro, para vocês mesmos poderem baixar aí, olhar, analisar e ver se tem alguma coisa fora do comum do que eu tô falando aqui, porque basicamente eu tô analisando aqui são números dos BUs, tá, galera? Então assim, é tudo que tá fornecido pelo próprio TSE, eu só tô sumarizando isso em formato de relatórios para a gente conseguir ver isso na sua totalidade, né? O TSE ele tem, você consegue ver várias informações lá no site do TSE, mas eles estão divididos em seções, em zonas e tudo mais. Você não consegue ver um resumo geral e resposta para perguntas específicas, né? E tudo mais que dá para mim conseguir gerar aqui de uma forma simplificada, já que eu tô com todos os BUs, né? Ou boa parte dos BUs aqui. Então eu peguei aqui e gerei um relatório com todas as urnas que têm um voto majoritário para um determinado candidato acima de 250 votos, tá? Porque se a gente for analisar matematicamente que a média de eleitores aptos das urnas é 330, então se um candidato tem 250, né, então ele tem uma hegemonia praticamente naquela região ali e tudo mais. E aí eu gerei esses dois relatórios que estão disponíveis aí no Google Drive, tá? Chegando ao total de urnas que têm acima de 250 votos para o candidato Bolsonaro são 510 urnas, né? E para o candidato Lula são 2.966 urnas. Então, esse resultado, para mim, assim, olhando a grosso modo, mostra que o voto do candidato Lula está mais concentrado em determinadas regiões, né? E nessas regiões ele tem uma hegemonia muito grande dos votos, né? Então esses votos eles estão concentrados em algumas partes específicas e já os votos do Bolsonaro estão mais diluídos, né? Entre vários estados em seções diversas e tudo mais. Então assim, espero que esses números, essas análises consiga esclarecer algumas questões aí que a galera tem levantado. Aparentemente que a priori, né, eu não tenho como chegar a nenhuma conclusão, né, muito além disso. Eu estou apenas trazendo alguns dados que me pediram, né? E aí você pode fazer uma análise mais completa aí, se você é matemático, estatístico ou até mesmo tem, né, quer olhar lá os números. Os relatórios, de novo, estão na descrição. Então qualquer pessoa pode baixar e contabilizar por conta própria aí, né? Estão no formato de Excel, então fica facinho de conseguir fazer. E eu vou ficando por aqui, espero que você esteja gostando do conteúdo. Se inscreve no canal aí. Valeu!